tarô inspiracional. Palavras que venham para te ajudar, palavras que venham para a sua meditação. O nosso tema de hoje, tarô e os signos, vai ser a vitória do amor. Sou a Lê Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Eu estou por aí como a Lê Rocha na web. E eu tenho o programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô na web radiocasileoca.com. Perguntas apenas pela DM, apenas no meu PV, tá bom? E quem quiser pode entrar em contato. Eu tenho aqui a tabelinha, mando para cada pessoa para saber os serviços que nós temos. E eu estou colocando os cortes aqui das lives, eu estou colocando no meu canal. Então, quem quiser saber o que eu já li para o seu signo das outras vezes, entra aqui no canal, siga para você acompanhar. Assim, sempre você vai ter uma visão atemporal e você vai ver o que toca o seu coração. O que não tocar o seu coração, tudo bem, devolve para a mãe natureza. Isso aqui vale para signo, ascendente e lua nos signos que eu vou citar aqui. Então, se você quiser ficar para ver o signo do seu amorzinho, o signo de alguém que você ama, seu ente querido, está à vontade, troquei tudo. Áries, justiça será feita. Aliás, a justiça divina sempre é feita, né? Mas aí também tem a justiça dos seres humaninhos. Mas o que está logo aparecendo aqui é justiça será feita. Que incrível, né? Logo de cara assim, gente. Pelo amor de Deus. Justiça será feita, Ariana. O equilíbrio, o acerto de contas, aquilo que é do seu merecimento, aquilo que é para o seu engrandecimento espiritual, aquilo que é para o apaziguamento. Arianos ou arianas que estavam ou estão em angústia por causa dessa... Será que o amor verdadeiro vai ter essa vitória? O amor verdadeiro, sim. O verdadeiro. Sim, vai ter. E o outro que não é verdadeiro? É esse aí, meu amor? É para descambar e já demorou, né? O que não for verdadeiro é para, cair fora e já demorou. Mas aqui tá falando, Ariana, do amor verdadeiro. Tá falando do encontro que de fato deve ser, do engrandecimento que realmente deve ser. O que não deve ser, o que não está dentro da justiça divina para acontecer, isso sim. Não adianta querer forçar. Não adianta querer, porque eu vou fazer... Não, não vai fazer nada, meu amor. Sabe por quê? Porque o que é seu de direito divino será. Vai acontecer. O que não for seu, o que não é para ser, principalmente o que é negativo, né? Graças a Deus, né, gente? Que coisa xixelenta, pode ir embora. Ninguém precisa de coisa xixelenta aqui, não. A gente quer coisa bacana. Tudo aquilo que for o desnecessário, Áries, sim, você querendo ou não, vai ser descartado. Você querendo manter isso ali, grudadinha com você ou não, não importa. Vai ser descartado. Então, o que virá dentro dessa vitória do amor, Áries, vai ser trazido, inclusive, pela espiritualidade. Então, não é assim, eu vou fazer não sei o que fazer não sei o que de amarração. Não, meu amor. Tô falando da alta espiritualidade, meu amor. Da alta, da divina. Então, o que for do divino, sim, vai ser seu. Vai. O que não for do divino, pode ter certeza, vai cair. Você querendo ou você não querendo. Você aceitando ou não aceitando. Áries, que maravilhoso. Aceita, vai. Aceita o que é do divino na sua vida, dentro do amor. E eu falo do divino, você vai interpretar isso dentro da sua maneira. Não estou falando aqui em nome de nenhuma religião. Estou falando assim, no geral. Você vai traduzir isso para você, dentro da sua realidade. Eu agradeço todo mundo que compartilhar a live, curtir ou fizer algum comentário. Pode ser uma figurinha, porque isso ajuda a plataforma a entender que essas palavras que são de inspiração, de ajuda, de apoio, possam chegar a mais pessoas. Touro,
Vitória do amor é isso que nós estamos buscando e pedindo para o tarô nos mostrar hoje. Taurinos, que dentro dessa busca, dessa vitória do amor, e você vai entender aí o amor, cada um sabe de si o que é que a gente está falando. Não sou eu que estou dizendo, você que tem que mentalizar para você, taurino. Desavenças e desencontros, ao mesmo tempo que ainda tem que ser superados, é isso sim, superados para se começar uma nova etapa, um novo processo. Então, tá falando aqui de superação de desacordos, superação de sentimentos que deixam a pessoa para baixo. É necessário superar isso, é preciso trazer uma força da criatividade para essa superação, para essa vitória. Touro, é preciso trazer uma força da fé, e eu não estou falando religião, estou falando fé, emoção. A fé é uma emoção, é um sentimento. Religião é outra coisa, é outro assunto. Entendeu a diferença? Então é para você trazer essa fé, essa força de vontade para superar esses sentimentos, para superar essas desavenças, para você enxergar onde você quer chegar com o seu amor. Onde você quer chegar com a sua vida afetiva. Desenhe na sua mente, e tá falando, touro, de trabalho. Tá falando de construção. E tá falando que você tem a capacidade de enxergar esse caminho. Aí eu vou falar para você, é caminho, não é sofá. Olha aqui, a cartinha da luta, do trabalho. Aliás, várias cartinhas aqui da luta, do trabalho, da dedicação. E dedicação ao amor, não confunda, touro. Não significa ter que acordar às 5 da manhã, arrumar a casa, preparar tudo, o café da manhã, almoço e janta, e dormir meia-noite porque você limpou a casa, preparou tudo. Não é disso que eu tô falando. Dedicação ao amor é manter-se fiel primeiro a si mesmo. Sim, isso é bem difícil para a maioria das pessoas. É a gente ficar bem com a gente mesmo, por meio ou de terapia, psicoterapias, terapias holísticas, nossos banhos de ervas, nossos autotratamentos, respeitar o outro e respeitar a si mesmo. Isso é luta. Ah, é difícil. Ah, mas isso eu já faço. Que bom que faz, porque então isso mostra que está no caminho, dessa superação dessas dificuldades. Se você já está se autovalorizando, se você já está desenhando que o que você quer, por exemplo, faz de conta, é a constituição de uma família. Eu quero um amor para construir uma família. Que bom. Se você já está nessa luta para isso, que bom, há de acontecer. Tá aqui uma energia boa para isso. Porque tá falando disso, de energia de superação. Tá bom, touro? E aí, gente, eu faço a leitura individual de perguntas individuais no PV. Tem a consulta completa de 1 hora online. Eu faço aí chamada de vídeo, não tem nada a ver com live, tá? Pergunta no PV, DM, individual, é um pacotinho que eu mando. Um áudio de 8 a 10 minutos, mais a foto da cartada, alguma dica relacionada, faço divórcio energético. A minha metodologia é reiki, apometria e magia das 7 chamas sagradas. É um tratamento terapêutico mesmo. Vamos lá. Gêmeos. Vitória do amor. Oi, Gêmeos. Quanta coisa boa. Falei a palavra vitória, gente. Acho que eu vou usar sempre o nome para essa live de Vitória do Amor. Caramba, empresta um pouco para os outros. Gêmeos. Quem busca, tá falando de Gêmeos, que está em busca de um amor, que está com esse coração aberto, que está com a sua fé tão grande para isso. Fé é uma emoção. Não estou falando de religião, estou falando da emoção fé,
daquela força de vontade em buscar algo, mesmo não tendo certeza onde este algo está. Mas essa força de vontade, dessa busca, Gêmeos, prepare-se, saiba usar também objetividade nessa busca. Não vai sair, eu vou em todos os bloquinhos da cidade. Olha, mas também não é assim, Gêmeos. Tem que ir em busca, vai se jogar na pista, vai buscar algo sim bacana, porque você vai construir algo bacana, vai transformar essa relação em algo belo para você, Gêmeos. Isso é a vitória do amor. De repente a gente transformar uma relação de amizade em amor, ou aquela paixão inicial em amor, em amizade. Aliás, a amizade é a base de tudo, tá? Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, com o passar dos anos, eu entendo que a amizade é a base dos grandes relacionamentos, aqueles que duram 40 a 50 anos. Porque o fogo, aquele fogo, assim, ele passa, tá? Tem data para passar, tem hora para passar. Agora, o cuidado, a proteção, esse fica. E aumenta com o tempo, isso que é belo. Então é disso que a gente está falando, Gêmeos, de algo em transformação. Quem é a carta do mago? O mago, aliás, na vida, né? O mago, ele é aquela pessoa que usa dos instrumentos para modificar a sua realidade, modificar a natureza à sua volta. É esse o significado magístico. E Gêmeos, essa busca sua aí, ó, vitória. Nossa, tô vendo. Aliás, eu quero. Ai, meu Deus, acho que eu vou usar sempre esse nome. Não é possível, é muito bom. Porque é a carta, o conjunto de cartas da vitória mesmo do amor. Da fé. Fé e emoção. Não tô falando de fé e religião. Então, você que tem fé, você que está em busca de um amor construtivo. De um amor que você visiona, tem essa palavra em português, você vê que vai ser para toda a vida ou muitos anos da sua vida. Que vai ter realmente uma bela construção. Sim, mentalize isso. Gêmeos, mentalize e continue nessa busca, porque ela é possível sim. Aquilo que vem da busca do seu emocional. É fé na vida. Gente, que bonita essa cartada. É de fé na vida que a gente está falando. Que lindo, Gêmeos. Mantenha essa fé na vida. Mantenha essa fé em algo que é maior, que é algo que é mais belo, que é algo que é mais puro, Gêmeos. Maravilhoso. Estou muito feliz. Então, além de vocês curtirem e compartilharem, os comentários de vocês também ajudam a plataforma a entender que essas palavras de inspiração podem, de fato, também ajudar outras pessoas. Bora, Câncer? Queremos aqui chamar mensagens para Câncer para a sua vitória do amor. Estamos falando, então, de Câncer que está começando alguma coisa, que está buscando essa vitória em algo mais recente, em algo que mais recente pode ser tanto um relacionamento novo ou uma nova etapa do relacionamento que já tem. Vale para esse tipo de situação. Nossa, eu tô casada há 10 anos, mas agora estamos recomeçando alguma coisa assim, assim, assado. Entendeu? Nesse sentido, prepare-se para algum desafio a acontecer, Câncer. Prepare-se para algo que vai ter que ser, que vai passar ou por um corte de alguma situação, ou um desafio, uma desavença, como é que fala? Uma reviravolta. Não é reviravolta a palavra. Sabe quando vem algo inesperado? Que pode ser meio assustador, assim, fala, e agora? Por isso que eu tô falando, tanto pessoas que estão no começo de relacionamento, quanto quem está há muito tempo. De repente a pessoa está há muito tempo, acontece alguma problemática que você tem que se virar ali para solucionar nessa vida amorosa. Ou a pessoa que está começando, mas pode ter um início que de repente atravanca algo.
Vocês que me digam, aqui é uma leitura geral, uma abertura aberta, você vai acolher o que fizer sentido no seu coração. Câncer, o que não fizer, você devolve para a mãe natureza. Mas está falando de alguém que está começando alguma coisa com ardor, com fé, com vontade, que está construindo, que está indo tudo bem, mas que de repente pode ter uma finalização de etapa, um ciclo. Acho que é mais isso, sabe? Como se um ciclo tivesse que se fechar, porque a partir desse ciclo fechando, aí sim uma grande abertura de caminhos para algo novo, e tá falando de algo novo e inesperado nesse amor. Alguma coisa que se abre bastante nesse amor. Então, se você estiver passando por algum perrenguezinho, que você meio que assusta, respira, medita sobre essas palavras, qual é o amor que você quer, como é esse amor que você quer, e mantenha-se aberto ou aberta para a continuidade de um novo ciclo, algo mais até gigante, algo inesperado, viu? Que interessante isso! Espero que tenha a ver aí com o seu futuro, no sentido bem positivo. São palavras de meditação. Às vezes a gente leva uns sustos da vida, né, Câncer? E fica ali querendo arrancar os cabelos. E de repente é a vida chegando falando, não, não, ó, movimento. Movimento é vida. Quem pegou? Acho que ninguém vai pegar essa. E é disso que a gente está falando. A gente está falando de um movimento que vai gerar uma renovação e que vai abrir ainda os caminhos de Câncer para esse amor muito belo, muito gigante. Não se assuste com os perrengues da vida que podem vir a acontecer. Agradeça essa curtida, agradeça essa inscrição. Isso ajuda a plataforma a entender que essas palavras de inspiração possam chegar a mais pessoas. Leão. Leoninos, vitória do amor. A gente vai ter a seguinte reflexão, Leonina. E tudo bem também, cada um aqui tem... Eu não estou aqui para julgar. Cada um tem um objetivo da vida. Essa vitória do amor, para você, ainda vai passar por algum tipo de reavaliação que você vai ter que fazer sobre o que você considera melhor para você. Você quer o lance apenas do amor carnal ou o amor espiritual? Você vai passar por esse desafio. A vitória do amor vai passar pelo desafio. Pode ter os dois? Pode ter os dois, amor. Mas quando vem essa cartinha aqui no meio, me dizendo que tem canceriano aí que vai ter que ajustar em si mesma o que quer. Porque talvez esteja dando mais importância a um lado do que a outro lado. Os dois podem estar em harmonia, em convívio. Você está sabendo enxergar o convívio, a harmonia em si mesmo. Ó, temperança falando para você, Leão, dessa equiparação, desse equilíbrio entre o amor carnal, o amor emocional, o amor espiritual. É possível ter os dois, é possível fazer os dois. Mas é como se alguém aí em Leão tivesse achando que é um ou outro, 880. Não é assim. Hoje em dia, na nossa sociedade, sim, nós podemos ter os dois, sim. Visualizar isso, conquistar isso. Visualize, Leão, você pode ter sim o amor carnal e o amor espiritual na mesma relação. Não estou aqui para julgar, mas tem gente aí que pode ter na mesma relação. Tá bom, meu amor? Não precisa ser aqui, é só o amor espiritual, mulher para casar, homem para casar, e ali as pessoas do mundo. Não é assim?
Para muita gente eu sei que é assim, tá bom, amor? Porque é do mundo, né? Do mundo pode ser da carne, esse aqui é só para lá vai passar. Não é assim, amor. Você pode ter os dois, tá? Leão, confia que você pode ter essa vitória sim no amor, de achar um relacionamento ou se manter em um relacionamento onde esses dois interesses possam estar em conversa, em harmonia. Tenho fé que você vai conseguir, Leão. Deus abençoe. Virgem. Estou pedindo aqui mensagens de inspiração sobre a vitória do amor para os signos. Para a Virgem, que vitória em meio a tempestades pode ser essa? Vocês conseguem ouvir as trovoadas daí? Entra aqui no som do microfone para vocês? Esse som de trovada que tá aqui comigo ou não? Nem sei, gente. Vocês me falem aí, que eu tô impressionada aqui com as trovoadas. Vou continuar, espero que não caia a energia da live. Bora lá curtir a live para me ajudar, gente. Virgem, em meio a essas tempestades todas do amor, em meio a todos os conflitos que você possa ter tido ou esteja tendo em relação ao amor, essa vitória eu acho incrível que veio marcada por essa carta aqui, que é a carta o As de Espadas, que é a carta da decisão. E veja que esse poder de decisão ele está coroado. Então a gente está falando aqui de uma vitória, a vitória da razão, a vitória da mente, a vitória das decisões, a vitória da mão que só atua naquilo que deve ser atuado, que não desperdiça suas forças, que se dedica, que se protege. A espada, ela não serve apenas para ferir, ela serve para a gente se defender. Às vezes só precisa empunhar e se defender. Pessoas aí que possam estar num enlace atual e quando eu falo enlace atual, afetivo, complexo, eu não estou falando apenas de uma relação. Às vezes é alguém virgem que está passando por várias relações assim, onde existe a confusão, o desacordo, o desentendimento, o diz que me diz, dar ouvidos às mentiras, criar as mentiras, passar por esse tipo de situação. Mas a Rainha de Copas veio para dizer que a razão, que o controlar o seu emocional é que vai te dar essa vitória no amor. Você direcionar as suas forças para a criação de um novo caminho vai te dar a vitória no amor. Você saber pegar essa energia do As de Espadas, que é essa energia da decisão, para conquistar a vitória no amor. E decisão não é sobre a vida da outra pessoa, tá? Que isso não existe. A gente não manda na emoção da outra pessoa, a gente manda na nossa própria emoção. Então a gente está falando disso aqui, ó. Tá falando, Virgem, de você tomar rumo e controlar e domar o seu coração. E conseguir a vitória de dentro para fora, no amor, para você, mesmo em meio a tantas desavenças e desencontros. É isso que importa, para que você possa renovar, recomeçar e acreditar nessa força. O que é o número 3, né? A Trindade. É o divino. É o espiritual. Espiritual não estou falando de religião. Você vai entender do seu jeito quando eu falar a palavra espiritual. Virgem, é para você ter essa força. Una a força, então, da As de Espadas e Rainha de Copas que estão vindo aqui, ó. Essas mensagens estão vindo para que você possa refletir a respeito e ter essa vitória no amor, Virgem. Libra. Nossa, me deixou meio tonta aqui, hein? Estamos falando de prosperidade, a busca de vitória no amor, a Imperatriz vindo dizer dessa plenitude, desse domínio, dessa maturidade. Então, o que eu preciso na vitória do amor? Dessa maturidade.
no emocional, unindo o racional. Porque a imperatriz, quem é? É aquela que já tem os seus domínios, ela já lutou o que deveria lutar, ela já tem essa maturidade. É essa maturidade que nós temos que buscar. Ela tem o escudo, ela tem o cetro. Ela está sentada em segurança. O escudo dela tem uma águia dos aconselhamentos, é quem aconselha ela. Ou seja, eu saber que eu preciso ouvir os bons conselhos, que eu preciso ter os bons mensageiros de informações para mim. Não diz que me diz, mas as avaliações. Saber dar ouvido à minha família, saber dar ouvido ao meu psicólogo, se for o caso. Entendeu? São esses os nossos bons conselheiros. O jovem ali, o pajem de espadas, vigor. Olha, ela envolvida, ela está entre o pajem de espadas e o cavaleiro de ouro. Ou seja, força de vontade, dinamismo. Não é porque eu estou ali mais maduro que eu vou deixar de ter força de vontade, aquela garra. Então a gente está falando de um lado, eu procurar essa maturidade da minha mente no meu emocional e de outro lado manter essa garra, esse dinamismo, essa força. Vou para frente sim, vou me jogar no que é bom sim. Mas Ale, já estou no relacionamento há 20 anos, quero manter assim. Mantenha dessa maneira, se jogando mais para frente, porque 20 anos ainda vão se transformar em 40 anos. Então, que os próximos 40 anos, próximos 20 anos sejam maravilhosos. A abundância de amor, Libra, que coisa linda. As melhores cartas de abundância, melhores cartas de afetividade. Lembrando do que essa abundância de amor tem que dar lugar, tem que ceder espaço para que saia aquilo que não importa mais, para que saia aquilo que já não lhe cabe mais. É interessante, me veio agora aquele versículo, né? Eu não sei dizer o número de versículo. Quem souber aí, escreve para mim, porque eu não sei. Eu sei a mensagem. A mensagem é: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora, adulto, eu faço coisas de adulto. Eu sei que não é com essas palavras que está escrito, tá? Na Bíblia, mas eu falo dentro do meu entendimento. Então, dentro do meu entendimento é isso. Quando eu era mais jovenzinha, 18 anos, 20 anos, eu tinha um proceder. Agora eu tenho 30 anos, tenho que ter outro proceder. Agora eu tenho 50 anos, tenho que ter outro proceder. E aí as pessoas, na nossa sociedade, eu sei que as pessoas, essa mensagem de Libra é muito bonita. Porque na nossa sociedade, se fala assim, eu tenho, faz de conta, a pessoa tem 70 anos, mas tem a energia de alguém de 20. Que bom que tem a energia de alguém de 20. Mas, pelo amor de Deus, que tem a cabeça de alguém de 70. Pronto, falei. Por quê? A gente só ganha com o tempo, a maioria das pessoas, né? Tem umas exceções, mas a tendência é ganhar experiência, é aprender. Então, espero que tenha esse aprendizado. Libra, esse ensinamento muito bonito que você veio para trazer para todo mundo. Adorei. Agradeço a todo mundo que está curtindo também. Isso também ajuda bastante o canal a crescer. Meu canal é novo, tem alguns meses. Eu leio tarô há mais de 30 anos. Imagine só, se eu estivesse pagando INSS como taróloga, eu já estava aposentada. Aposentada nada, é tão bom, é tão gostoso, mas eu estaria ganhando minha aposentadoria. Imagina isso. Então, você que tem aí 18 anos, você que tem aí 20 anos, comece já a pagar por conta o seu INSS, porque aí logo você vai ter algum benefício para você. Escorpião. Vitória do amor, inspirações de Escorpião é essa busca do amor sincero, essa busca do começo, essa busca do eu quero uma nova etapa do meu relacionamento, eu quero uma nova etapa da minha vida afetiva, é uma busca sincera. E aqui tá falando de busca sincera, não é qualquer tipo de busca, quero só carnaval, que delícia. Não. Abundância, gente, vai achar alguma coisa nova. É de vitória que eu tô pedindo aqui, palavras de vitória. Então, acredite nessas palavras de vitória, de inspiração para sua meditação e aprendizado ali dentro do amor.
A gente está falando, Escorpião, de coisas novas vindo para você. A gente está falando, de repente, até de ter vários relacionamentos, sim, tudo bem, não estou aqui para julgar. E cada um desses relacionamentos constrói algo novo para você alcançar o seu objetivo maior. Lembre disso. A cada relacionamento que você tem, você pode tirar alguma coisa positiva para sua construção maior. A cada ano que você já passa com o seu amorzinho, eu tô falando aqui para as pessoas solteiras, as pessoas que já estão aí em algum relacionamento. A cada mês ou a cada ano que você passa com o seu amorzinho que você já está lá, é um período a mais de aprendizado para você construir um futuro ainda melhor para vocês. Então, Escorpião, é dessa alegria, é dessa vitória que a gente está falando, de uma construção, de uma busca sincera de um grande amor, ou se você já está nesse grande amor, de uma busca sincera para um futuro sempre cada vez maior. Mas está falando o seguinte, ó. Também saiba ter pulso e direcionar os seus esforços, direcionar os seus caminhos. Às vezes a vida obriga a gente a caminhar de um jeito. Eu quero, por exemplo, faz de conta, quero um amorzinho aqui na cidade de São Paulo, onde eu vivo, mais um amorzinho que eu conhecia lá no Rio de Janeiro. E agora? Tem que ter pulso. O que você quer exatamente? Qual é a sua decisão que você quer? Então vai ser ir para o Rio ou amorzinho vem para cá? Faz de conta. É tomar pulso de alguma nova situação que há de vir, que pode ser que venha e que você vai ter que direcionar os seus esforços. E a gente está falando, olha, que maravilha, de prosperidade, de construção e de construir uma vida próspera juntos. Ó, recado para todo mundo, não só para Escorpião. A maior causa de divórcios no Brasil é por causa de problema financeiro, desentendimentos financeiros no casal. Achou que era traição, né? Não é não, meu amor. Não é não. É, às vezes uma pessoa que manda na outra porque tem mais dinheiro. A pessoa que depende do outro porque não tem dinheiro, mas já estava vindo, ó, de sair há muito tempo, aí começam os desentendimentos. Esse é o maior conflito que a gente tem hoje nos casais. Não é questão de traição, não. Então, mas não é o caso aqui, Escorpião. O Escorpião tá me falando de um direcionamento, uma força de vontade. Tenha então essa força de vontade e lembrando dessa construção da prosperidade juntos. Não é você que ganha mais, determinando tudo, não é a outra pessoa que ganha mais, determinando tudo, é o equilíbrio. E Escorpião tem a força para ter esse equilíbrio, hein? Estou falando dessa aqui, ó. Cada cartada sempre vem para um conjunto diferente de pessoas de Escorpião. Existe, sei lá, 7 bilhões de seres humanos na Terra, quantos milhões de Escorpião. Então, cada cartada vai para um conjunto específico de signos daquela área, né? Daquele setor que a gente está estudando. Compreendido, Escorpião? Fico feliz, hein? Meta, foco, força naquilo que você quer, Escorpião. Quem quiser pergunta, gente, eu só faço no particular, tá bom? Eu faço a pergunta individual no particular. Tem aqui também consulta de vídeo, que eu faço 1 hora online aí com você. Tem o divórcio energético, tratamento de reiki, que eu gosto de fazer com reiki apometria. Tem vários serviços, eu mando na DM a explicação tudo. Aqui são palavras de inspiração, de aprendizado para nós, tá bom? Vamos lá. Vou ler para o querido Sagitário. Força, Sagitário, ascensão. Eu tô pedindo aqui palavras de inspiração, vitória do amor. Tá me falando aqui de ascensão, de construção. Essa vitória que vem por meio de luta, uma vitória que vem por meio de força de vontade, que vem por meio dessa busca incessante e que tem a ver com a sua alma, com o seu espírito, tem a ver com o Sagitário que quer algo que responda ao seu cotidiano, à sua vida, mas algo que responda também à sua alma, não apenas ao seu cotidiano. E tudo bem, tem o cotidiano que é importante, mas é também a alma que é importante,
que bom, Sagitário. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Sagitário. Isso aqui é importante, viu? Essa carta aqui, que é a carta da Roda da Fortuna, ela nos fala do alto e embaixo da vida. Fala sobre aquele momento de desavença, de problemas que eu posso vivenciar, e todo mundo vivencia. Essa é a verdade. Mas que é para me forçar a me reconstruir, me forçar a ir para cima. Então, Sagitário, essas dificuldades no amor, na vida em geral, que de repente interferem na vida afetiva, também tem isso. Às vezes a pessoa está achando que é a vida afetiva que está ruim, mas são todas as circunstâncias da vida que consomem energia e aí faz o lado afetivo estar ruim. Já pararam para pensar nisso? É um ensinamento importante esse de Sagitário. Às vezes a gente acha que o problema no nosso relacionamento, que a gente chega em casa e aí tem problema, discussão em casa. Ou então eu chego lá no final de semana e não consigo sair para me divertir. Claro, a maioria das pessoas trabalhando 6x1, pegando 2 horas de trânsito para chegar em casa. Que força que você vai ter? Aí o pessoal fala assim, olha, o importante é ter o tempo de qualidade. Que tempo para começar? Por favor. Então, Sagitário, lembra, às vezes essas dificuldades que vêm não é necessariamente por causa da relação ou a sua relação. Estou falando no geral. Claro que pode ter a relação já está desgastada, já desandou. Claro que sim. Mas, no geral, você lembrar que existe esse contexto maior de dificuldades e a sua busca nesse amor, a sua busca dessa afeição, saber usar desse racional, saber usar do seu aprendizado para essa vitória do amor, saber enxergar o campo total das suas relações ou da sua relação. É meditação. Tem que ter uma meditação junto, Sagitário. Tem que ter uma reflexão junto. Para ter certeza mesmo de que essas dificuldades no amor são do casal ou são de como você se relaciona na vida afetiva, ou se não é o contexto também. Será que o contexto não está dificultando? E curioso isso, né, Sagitário? É um bom aprendizado para nós. Eu acho que não é só para Sagitário essa mensagem, não. Eu acho que essa mensagem é para todo mundo. Porque o Rei de Ouros está falando, é possível sim, um amor, um encontro, uma beleza, uma construção. Mas tem que ter o racional junto, tem que ter a maturidade e o campo de visão junto. Tá, Sagitário? Leio tarô há mais de 30 anos, o canal é novo, então cada curtida de vocês, as florzinhas que vocês mandam, comentários, compartilhamentos ajudam o canal a crescer e a plataforma a entender que essas palavras podem chegar a mais pessoas e assim distribuir mais essa palavra do tarô para ajudar a inspirar, a meditar, a aprender aqui com essas palavras. Eu leio apenas no particular, apenas pela minha DM. Quem quiser me procura, siga o canal e eu agradeço sempre a presença de vocês. Capricórnio. Construção, dedicação a essa construção, a compreensão de que pensamentos antigos que já não servem mais, as estruturas antigas que já não servem mais, devem e podem ser eliminadas. As estruturas antigas que já não servem mais vão ruir. Então, Capricorniano, se você pensa que o correto é X e nada mais pode ser correto, então, Capricórnio que acha que o amor deve ser única e exclusivamente de aquele único modo e chega, não pode ter outra opção. Eita, te prepara. A vida pode ir mais, a vida é grande, a vida é gigante. E a vida vai chegar em Capricórnio e vai falar, não, meu amor, a vida é gigante. Essa construção tão bela de amor que você quer, que você almeja, passa por uma grande e mesmo que dolorosa renovação.
ideias arcaicas que já não servem mais vão e devem ruir. Para alguém Capricórnio que está afim disso, que bom, que ótimo, vai passar por essa mudança drástica de uma maneira feliz, de uma maneira alegre, vai bater palmas, graças a Deus. E quem não está afim? Quem está ali arraigado que fala, não, o certo é isso, o certo tem que ser assim. E, meu amor, te prepara, que a vida está dizendo que o amor, para ter essa vitória, você precisa de uma nova iluminação na sua mente, de conceitos de vida. Abra-se para novos conceitos da vida. E isso vai servir para você se renovar, se reequilibrar. Para algumas pessoas, Capricórnio, não é para todo mundo. Cada Capricórnio aqui vai acolher o que fizer sentido no seu coração. O que não fizer sentido, devolve para a Mãe Natureza. Mas pode ser, inclusive, se restabelecer, reequilibrar, mudar as suas atitudes em relação ao amor da carne também, o amor físico. Também tem isso. É muito comum, sabe aonde isso? Quando a pessoa acha assim que o certo é aquele tipo de família, o certo é aquele tipo de relação. O certo é eu fazer assim, o certo é eu fazer assado. Mas não é questão de certo, amor. A gente está falando de amor, a gente está falando de emoção, a gente está falando daquilo que te faz bem, a gente está falando daquilo que faz bem para o outro. E a gente está falando, aqui está falando, Capricórnio, de mudar a cabeça, tirar o velho, o arcaico, porque vem coisa nova, a vida vai fazer vir coisas novas. Pode ser, não estou falando que vai terminar um relacionamento, ai meu Deus, não é disso que eu estou falando, eu estou falando mudar, tirar conceitos, preconceitos dessa cabecinha. Pode ser que você esteja em um relacionamento há 30 anos, pode ser que esteja em um relacionamento há 3 meses, ou nem tenha começado ainda, não se trata disso. É como você pensa o amor. Como você pensa que deve ser o seu prazer físico, ou o prazer físico da outra pessoa? Como você acha que deve ser essa troca de experiências? Nossa, troca de experiência, imagina, tem que ser assim e acabou. Então tá, né? Tô tentando ajudar. Capricórnio. Ai, pronto, já nem sei quem tá me assistindo, eu já tô dando bronca, meu Deus do céu. Imagina se marca uma hora de tarô comigo. É assim, desse nível, tá? É desse nível pra baixo. Tem que falar o que tá aqui, gente. Não tem que falar aquilo que... Na hora que é minha opinião, eu falo que é minha opinião. O que tá aqui no tarô, eu sou obrigada a falar o que tá aqui no tarô. Tá? Capricórnio, renove-se. Quebre os seus próprios preconceitos. Tire as suas amarras do amor, do que você conceitua, para que você possa ter uma nova etapa nessa sua vida afetiva, graças a Deus. Amém. Ai, que delícia. Que delícia, que delícia. Delícia com beleza é uma delícia. Me ajuda muito se você curtir a live, comentar, compartilhar. Vamos lá para Aquário. Aquarianos. Não fica olhando só para o que está dando errado, não. Oh, meu Deus do céu. A mensagem de hoje para Aquário é: não fique olhando apenas para o que dá errado. Não fique olhando apenas para as mágoas. Não fique olhando, e assim, principalmente não fique olhando apenas para o seu auto negativo ou para o negativo da vida. Sabe aquele tipo de pensamento, só vê as coisas ruins da vida? Sim, tem muita coisa ruim da vida. Eu não tô falando para você fechar os olhos, para você ignorar que existe. Eu tô falando para você não se fixar nessas ideias. Pensar apenas no negativo. Ai, mas é a vitória do amor. Então, tá explicando aqui o tarô que para sua vitória no amor, Aquário, é preciso que você saiba olhar mais do que apenas o negativo. O que você pode extrair de conhecimento e aprendizado? O que você pode extrair de solução? Se a coisa está tão ruim assim, como solucionar? Se a coisa está tão ruim assim,
como sair disso, em vez de apenas pensar no isso está ruim, entendeu? Em vez de apenas pensar na relação que está ruim ou na vida afetiva que está ruim, pensa em como eu consigo sair dessa situação, Aquário, como consegue apaziguar essa relação ou essa vida afetiva que já não está tão boa assim, Aquário. É isso que está falando. Sim, procure ajuda se for necessário. Ajuda espiritual ou espiritualista, terapêutica, advogado, que sei lá o que você precisa. Meu Deus do céu, mas procure ajuda. Mas assim, procurar ajuda, meu amor, não é assim também, ó. Não é o diz que me diz. Não é a fofocaiada. Ai, porque não sei o quê. Não, pelo amor de Deus. Não é o diz que me diz. Diz que me diz, fofocaiada, zap, zap, zap. Isso aí não é fonte de informação. É só pra fazer fofoca mesmo. Ah, mas eu gosto de fofoca. Ai, tudo bem, então curta a fofoca. Mas não é fonte de informação. Não é fonte de aprendizado. Não é fonte de crescimento. Então tá falando, Aquário, olhe para mais do que apenas o negativo. Já tá ruim? Você já entendeu que tá ruim? Ai, que bom que você já entendeu que tá ruim. E agora? O que você vai fazer? Tomada de atitude. Começar algo, realmente finalizar esse ciclo, e aí é com você. Ai, porque eu vou pagar não sei quem, pagar 20 mil reais lá, não sei alguém, vai fazer uma magia lá, vai me mandar foto e vai ficar tudo bem. Não vai. Primeiro que a pessoa não vai fazer coisa nenhuma, vai pegar seus 20 mil reais e vai curtir o feriadão. Deve estar curtindo agora, inclusive. Vai estudar. Pega os seus esforços, vai estudar. Pega os seus esforços, vai fazer terapia. Pega os seus esforços, vai... paga uma academia para você. É isso que você tem que fazer. Procurar coisas boas para você, porque sim, olha que abundância. Olha que ótimo, ó. Essa aqui é a abundância do amor. Viu? Essa aqui são os sentimentos preenchidos, os sentimentos grandes, os sentimentos que se espalham. Você tem isso em você, Aquário. Você já tem isso. Então é nisso que você vai acreditar. É nisso que você vai investir. É nessa fé na abundância, a fé na superação. Tem coisas ruins na vida? Sim, não estou falando, de novo, não estou falando para ignorarmos, estou falando para encararmos de frente e então buscarmos uma solução. É isso que você vai fazer, Aquário. Procure a solução, a abundância, nem que para isso você tenha que procurar ajuda, fechar algum ciclo, entenda isso da sua maneira. Estou falando aqui com várias pessoas, é uma leitura aberta. E então sim, você vai ter a sua abundância, a sua vitória no amor, tá bom, Aquário? Agradeço aí a todo mundo que curtir, deixar aí algum comentário, pode ser até um oi aí, uma boa tarde, isso ajuda. Eu não sei o que comentar, comenta assim, oi. Tá ótimo. Porque isso ajuda a plataforma a entregar a live para mais pessoas. E quando vocês mandam florzinha, algum bichinho, alguma florzinha aí de presentinho, ajuda a plataforma a entender que vai distribuir mais a live para mais pessoas e assim o tarô vai chegar para mais pessoas. Agradeço a todo mundo que está seguindo o canal, porque graças a vocês que o canal está crescendo. Eu tenho mais de 30 anos de tarô e aqui na plataforma eu comecei há alguns meses e eu agradeço imensamente a cada pessoa que se inscreve, porque isso ajuda mais pessoas e me ajuda também, evidente, claro, com certeza, porque vai divulgando os meus serviços. Eu só leio na DM, no particular, eu leio a pergunta individual, faço consultas de 1 hora, divórcio energético, tratamento de reiki, várias opções aí, manda aí no DM que eu explico. Peixes. Piscianos. Gostei, peixes. Gostei porque peixes está vindo aqui dizer que a força para o crescimento, mesmo diante das dificuldades, está nas nossas decisões, está no nosso fortalecimento, mesmo com as batalhas, mesmo com as dificuldades. Sim, olha que mensagem linda. É possível
com determinação, fé, coragem, ir adiante e alcançar a vitória nesse amor. Isso pode ser no dia a dia. Isso pode ser aos poucos. Isso pode ser uma construção. Isso pode ser. A mensagem de Peixes é para que você tenha força, Peixes, para que você tenha determinação. Porque essas dificuldades ou cansaço, às vezes pode ser, puxa, eu tenho tanta coisa boa a oferecer, ou a minha relação já é tão bacana, mas está passando por essa fase, ou a minha vida afetiva está passando por essa fase, apesar de eu querer tanto. Enfim, continue, determine-se, confie nesse emocional que está querendo ascender. Reconheça o seu emocional, reconheça os seus desejos, reconheça as suas angústias, reconheça os seus talentos. A gente não é só coisa negativa não, viu? A gente tem coisa boa nessa vida. Porque se a gente não tivesse, Deus também não dava uma chance para a gente viver. Deus te trouxe até aqui, Deus te trouxe essa vida para você realizar algo. E isso não é só para peixes não, isso é para todo mundo. Isso aqui é uma mensagem que eu acho que está servindo inclusive para todo mundo. E abundância, a gente está falando de abundância, a gente está falando de superação de dificuldades, de desavenças, de compreensão. Por que que essas desavenças acontecem? Por que que os desacordos estão aí? Será que as pessoas querem ir para um lado e eu quero ir para o outro lado? Ou aquela pessoa que eu desejo está indo de uma maneira e eu quero ir de outra maneira? Essa compreensão, essa reflexão pode te ajudar, mas está falando de prosperidade, né? Então pode te ajudar o quê? Te ajudar a entender o que você realmente quer e realizar o que você quer. Porque aqui, meu querido, tá falando, eu tô falando peixes, né? Tá falando sim de uma ascensão, ou de pessoas que estão sozinhas, que sim vão encontrar alguém, ou de alguém que já está junto do seu amorzinho e que vai ter uma nova fase no seu relacionamento. De repente, pessoas que desejam tanto construir uma família e que sim tem a força para construir essa família. Quando eu falo aqui de superar dificuldades e ter uma nova vida, uma nova etapa da sua vida afetiva, é disso aqui, tá? Que eu tô falando de uma decisão, de uma construção. E é possível sim. Então, peixes, acredite nisso, acredite que você com o seu racional, junto com o seu emocional, pode fazer essa decisão. Não é só o emocional, não é só o racional, peixes, principalmente peixes aí que está muito envolvido, às vezes no emocional, está um pouco confuso nas suas intuições. Tem peixes aí que escuta as vozes da cabeça, escuta as vozes dos outros, aí bagunça tudo. Ai, Jesus do céu. Ai, as vozes da minha cabeça quando começa a discutir. E o problema é quando você começar a responder à discussão das vozes da sua cabeça. Por isso, peixes, mantenha ali junto o seu racional, a sua objetividade, o que você quer no amor, para você conseguir diferenciar as coisas e construir algo belo e algo bom para você. Tá bom? Quem estiver aí seguindo, compartilhando, curtindo, eu agradeço também. O canal é novo e é você que está ajudando esse canal a crescer. Muito obrigada. Eu leio tarô há mais de 30 anos. Quem quiser pergunta específica comigo, me manda aqui DM. Tem leitura individual, tem consulta de 1 hora, tem divórcio energético, tem reiki, tem vários tratamentos aí que eu faço, várias coisas e tudo no DM, no particular eu explico, me manda aí no PV que tá tudo, que eu explico tudo certinho, tá bom? Deus abençoe vocês com muito amor, muita luz, saúde, prosperidade. Obrigada. Tchau.